Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dado Schneider, eu sou embaixador da Campus Party com o maior prazer. Eu conheci a Campus Party lá na primeira edição como um executivo engravatado, curioso, entrei na Campus Party e disse, puxa, isso aqui é minha cara, e eu estava em processo de transformação, eu estava largando a gravata, largando o mundo corporativo, e eu comecei a participar da Campus Party, até que eu acampei na Campus Party, e de repente a Campus Party faz um concurso no Twitter, indiquem pessoas para palestrar aqui, e aí eu fui indicado pela galera que acampava comigo. E aí eu fui numa reunião, na sede da Campus Party, e passa o Francesco, e a gente se olha e passa a se gostar daquele momento. E aí eu conto para ele que eu tenho uma palestra diferente, que a palestra muda, e isso tudo já é história da Campus Party, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está me assistindo que já me viu ao vivo, presencialmente, lá na campus. E em 2014 eu fiz O Mundo Muda, a Palestra Muda, que é uma coisa que eu inventei em sala de aula lá no início do século, que é escurecer a sala de aula, botar uma música em inglês bombando, um hip hop, alguma coisa eletrônica, assim, bem bombada, e aqui atrás o texto mexendo, mudando, fazendo coisas, falando coisas, e eu com o corpo falando com o texto, e aí foi uma coisa, a Campus Party 2014, ficou todo mundo siderado. E aí eu comecei a inventar loucuras e mais loucuras nas Campus Party seguintes, nas edições não só de São Paulo, como Brasília, como Belo Horizonte, como Recife, até em Rondônia. E aí eu fiz a palestra Rabugenta. A palestra Rabugenta foi o seguinte, eu pesquiso gerações, eu pesquiso comportamento, principalmente da geração Z, e lá desde o início do século eu fico prevendo coisas e predizendo coisas, né? E falando coisas que lá no passado me achavam com jeito de maluco, mas que agora as coisas estão... E aí, o que acontece? Eu comecei a falar para os millennials o que ia acontecer com eles, porque os millennials não são mais os jovens. Eu comecei a dizer, olha pessoal, vocês têm uma geração Z vindo aí que vai envelhecer a geração millennial mais rapidamente ainda do que como os millennials envelheceram a minha geração, né? Eu sou da geração X Baby Boomer, que muitos aí devem ter pais da minha idade, né? Ou até avós já, mas assim, nós aprendemos a lidar com o computador depois dos 30 anos de idade. Olha, sabe o que é lidar com o computador, com a linguagem e o mundo digital e a internet depois dos 30 anos de idade? E olha, eu tive a sorte de estudar inglês e francês na escola desde criança. Então, é uma barbada aprender um idioma quando a gente é criança. Mas aprender idioma depois dos 30 anos, então, vejam a dificuldade que as pessoas mais velhas têm com o digital. Entendam por que é tão difícil, porque foi uma linguagem que foi aprendida depois de uma idade mais madura já. E aí, com isso, os millennials envelheceram os da geração X e Baby Boomer de uma forma assim absurda com o digital, meio que separou o mundo, quem é moderno, quem é antiquado, né? Quem é digital, quem é analógico. E eu comecei a falar lá atrás, olha, que a geração Z vai envelhecer, entre aspas, a geração Millennial Y mais rapidamente do que o que os millennials fizeram com os que os antecederam. E não deu outra. Agora, mês passado, deu a polêmica do cringe. Então, assim, em função disso, há uns 4 ou 5 anos, eu fiz a palestra Rabugenta na Campus Party. A palestra Rabugenta era o seguinte, era um velho, né, falando coisas para os millennials, e eu estava vestido com aquelas roupas de, sabe, indústria de frango, assim, só aparece o rosto, uma roupa toda branca, assim, só aparece o rosto da pessoa, e por cima eu ainda botei uma proteção de paintball. E aí eu falei mal dos millennials, não aquela coisa de velho, chato, mas assim, eu passei algumas verdades, né? E fui criando clima, porque no final, quem não tivesse gostado da palestra, poderia arremessar tomates. Então, se você quiser se divertir, vai lá no YouTube, bota Dado Schneider, palestra Rabugenta, né? Que aí me jogaram um monte de tomates.
E aí eu fui evoluindo com essas palestras mais, né, no limite, até chegar a 2 anos, em 2019, que foi a última presencial, na palestra muda no meio de uma festa. Que a palestra muda, as anteriores, ela ficava muda meia hora e depois eu falava mais uns 20 minutos. Mas essa de 2019 eu não falei. Só falei por aqui, pela tela. E foi pau, pau, música, música, só que antes eu pedi para tirou as cadeiras. E aí foi uma grande festa, onde as pessoas dançavam, eu até sugeri alguns passos, né? E as pessoas iam consumindo o conteúdo para reflexão. Então, assim, eu sou grato a Campus Party, porque a Campus Party me permite isso tudo, e eu sou um produtor de conteúdo. Vocês precisam ver, assim, que eu produzo muitas coisas que não fazem sentido no início, mas depois, 10 anos depois, eu vi isso naquela palestra lá na Campus que o Dado Schneider falou. Então, assim, eu tinha fama de louco, mas agora que as coisas estão acontecendo, eu tenho fama de visionário. Então, boa tarde. Essa é a maior introdução que eu posso fazer, porque eu tenho muita ligação com o Paco, com o Francesco, e quando entrou o Tonico na Campus Party, que o Tonico é quase que fosse o meu irmão mais moço, o Tonico é o grande CEO que toca essa campus com uma maestria. Então, eu sou com muita honra embaixador da Campus Party e eu vou procurar falar coisas para vocês que é da melhor forma possível para reflexão. Por quê? Lá no início do século, eu comecei a pesquisar o comportamento da geração Z e ver que eles não tinham nada a ver com todo mundo que já estava aqui. Um pouquinho mais lá para trás. Eu tenho 59 anos, tá? Eu tinha 8 anos quando o homem chegou na Lua. E eu me lembro bem desta cena, por quê? Porque era uma televisão preto e branco, era ao vivo, o Neil Armstrong estava botando o pé lá na Lua e a gente estava assistindo ao vivo. Era noite. E na minha família, como a minha irmã só nasceu um ano depois, eu era a única criança da família. Então tinha, sei lá, uns 15, 20 adultos e eu, de 8 anos. E me colocaram na frente da TV. Por quê? Porque eu era a criança, a pessoa jovem ali, e eles estavam todos maravilhados. E olha aqui para mim, quem não está prestando atenção, presta atenção. Eu sou um professor e um palestrante do século XXI. E aqui no online eu descobri um jeito de você olhar para mim, mesmo que não tenha slide. Então, quando eu fizer assim, ó, esse gesto, você pode estar aqui no celular, mas você dá uma olhadinha, porque eu vou fazer um gesto. Então, olha aqui, ó, olha aqui para mim. Me botaram na frente da TV, mas eu não fiquei olhando o homem chegar na Lua. Eu fiquei olhando, e eu me lembro dessa cena, olha aqui para mim. Eu fiquei olhando os adultos que estavam assim, ó, maravilhados com aquilo. E eu não estava por um simples motivo. Eles não eram da aeroespacial. Eu já nasci em plena aeroespacial. Então aquilo era natural para mim. Eu estudei na escola Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 e Apolo 11 chegou na Lua. Não foi uma coisa grandiosa. Para eles foi. Porque eles viam filmes de ficção científica, Flash Gordon. E aí o que aconteceu? Eu vi, com 30 e poucos anos, a internet entrar na nossa vida. E ela entrou verdadeiramente lá por 94, 95, do século passado, que ainda por cima é milênio passado. E aí, eu comecei a pensar, peraí, vai ter uma geração que vai nascer, que vai ser absolutamente natural para ela, isso tudo que vem aí. Que vinha a internet, vinha a revolução dos celulares. Talvez vocês não saibam, mas eu faço parte do pessoal do início da indústria do celular. Tá? Fui eu que criei a marca da Claro. A palavra Claro saiu dessa cabeça aqui. E eu vivi esse mundo do celular. Trabalhar em empresa de telefonia há 20 anos, quando isso estourou, é a mesma coisa que trabalhar na Amazon, na Apple, na Magalu. Então, olha só. Quando eu vi que vinha um tipo de gente feita de outro material, porque os millennials lembram quando entrou o primeiro computador dentro de casa. Os millennials lembram a primeira pessoa dentro de casa ter um smartphone. O pessoal da geração Z não lembra. E aí eu digo assim, eu vou pesquisar essa geração desde o início, por quê? Porque ela vai ser um outro tipo de gente. E não deu outra. Eu comecei a falar para os millennials, e eu me lembro de falar isso porque você daqui 30 anos, eu tinha 50 e poucos nessa palestra, eu disse, olha, se você tem 20 anos, 20, 25 anos, se prepare, porque daqui 30 anos, eu dizia, é péssimo ouvir isso, eu dizia, você vai ser parecido comigo. Aí o pessoal fazia assim, eu digo, claro, porque os millennials é a rapa de taxa, como se dizia, é a última leva da panela de um tipo de gente que não foi mais fabricado.
Agora passaram a fabricar gente da geração Z, da geração Alpha, e essas crianças que nasceram na década passada, agora de 2010 para cá, com o smartphone dentro de casa, vocês observem que elas já param com o dedinho assim, porque tudo elas botam o dedo, tudo é com o dedo. E tenho certeza que os filhos dessa gente lá, que nascerem em 2050 para em diante, eles já vão ter uma mutação genética que o dedo vai ser comprido que nem o dedo do ET, o extraterrestre, aquele filme. Por que eu dizia isso? E digo isso? Por quê? Porque a geração Z veio com uma outra agenda. Gente nascida neste século, neste milênio. E aí, bem no início do século, eu já falei isso em várias palestras, mas vou repetir aqui porque tem sentido com o título dessa palestra, que é O Futuro Mudou Bem na Minha Vez. Quando eu notei assim, e olha só, eu fiz filhos no início desse século, então eu tenho um filho nascido em 2002, outro em 2004. Eu comecei a ver a infância deles e pesquisando as outras crianças, e eu digo assim, puxa, quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu pensando, né, no início do século, e agora que eu estou ficando adulto, né, sou adulto no século XXI, e estou ficando velho, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu criei uma expressão que é, o mundo mudou bem na minha vez. O mundo mudou bem na minha vez. Eu falava isso desde 2004, 2005. Em 2013, eu escrevi esse livro aqui. O mundo mudou bem na minha vez. É um livro bem legal, um livro todo em tweets, tá? Ele pode dar para ler um tweet que você entende, mas pode ler fora de ordem, mas se ler na sequência, faz um texto lógico. E aí o que aconteceu? A gente não se deu conta que havia uma similaridade entre a geração X, Baby Boomer, e a geração Millennial. Mas eu me dei conta. Porque eu vi o quão diferente a geração Z era de todos nós. E aí, nas palestras presenciais antes da pandemia, quando eu falava o mundo mudou bem na minha vez, eu via que, pela mescla de gerações na plateia, quem era com mais de 40 anos de idade, coçava a cabeça, olha aqui para mim, tá? Eu tô fazendo um gesto, coçava a cabeça, ficava meio sem jeito, e o pessoal mais novo não ridicularizava, mas olhava para a pessoa e achava engraçado, né? Porque já tinha ouvido em casa alguma coisa do tipo, em geral homem, né? Velho, tiozão do Zap, assim, no meu tempo não era assim, meu pai olhava para mim e baixava Cristo, essas coisas que velho fala. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela veio abruptamente. É diferente, olha, você já deve ter ouvido falar, por gente mais da minha faixa etária, sobre a hiperinflação dos anos 80. A hiperinflação dos anos 80, ela veio vindo e foi piorando a nossa vida gradativamente. Então, assim, muita gente foi se preparando e se acostumando, se adaptando à hiperinflação, porque ela durou, assim, quase uma década. Seguramente uns 7, 8 anos. Mas a pandemia veio assim, veio e nos assustou. E aí o que aconteceu? A gente não estava... com uma ideia de futuro próximo delineada. Porque, assim, nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente não para de ouvir falar, mesmo na campus, eu assisti coisas maravilhosas nas campus presenciais e até nas campus já online. A gente já estava, mas principalmente antes da pandemia, a gente já estava se preparando para um futuro, assim, metade desta década que nós entramos agora, que é a década de 20 do século XXI. A gente já estava preparado para a internet das coisas, a gente já tinha ouvido algum vídeo, lido algum texto sobre a geladeira vai detectar que está faltando leite e vai conversar com o supermercado, que vai mandar leite para casa da gente, sem a gente intervir nesse processo. Então, assim, a gente estava já acostumado com inteligência artificial, a gente está acostumado a falar com robôs por aqui, principalmente por aqui pelo celular, e às vezes os robôs são mais gentis, os robôs, ou ex-robôs, né? São mais gentis. E aí o que aconteceu? A gente, como é que eu vou dizer? A gente tinha mais ou menos uma ideia de futuro mais ou menos delineada. E vem a pandemia e nos tira a capacidade de prever o mês que vem, de saber o que vai acontecer verdadeiramente na cidade, no país e no mundo na virada do ano. A gente perdeu a capacidade de prever o futuro próximo.
Então, agora, não é só mais o mundo que mudou bem na minha vez. Agora é o futuro que mudou bem na minha vez. E eu vou tentar, nesse tempo que eu tenho, passar para vocês o que é a nossa necessidade de se preparar para esse futuro, que não é mais do jeito que a gente imaginava e que a gente não tem a menor ideia do que vai ser, porque, atenção, se você está a empresa deve fazer porque ele sabe tudo, ou ela sabe tudo, ou você tem uma solução para a sua vida, porque a pessoa tem o caminho alto lá. Ou essa pessoa está lendo pouco, ou ela está vendendo gato por lebre, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Essa pandemia nos tirou a capacidade de pensar verdadeiramente e entender o futuro. Nós estamos agora tateando em cima de um outro caminho que foi criado pela pandemia. Então agora vamos voltar um pouquinho para entender o que aconteceu na nossa cabeça nessa mudança de século que veio a bordo da internet. A internet já existia no início da década de 90, mas assim, ela começou a se popularizar. Por exemplo, eu fui uma das primeiras pessoas a ter e-mail no Brasil em 1993, 94. Eu tive um notebook, que a capacidade do notebook era mínima. Eu estava no mundo digital, eu tinha home office em 94, então assim, eu era um ET. O pessoal dizia assim, tá desempregado. Lá em 1994, o fato de eu ter home office, tá desempregado. Mas assim, era interessante por quê? Porque com a internet, assim, o século XX, eu vou tentar resumir o século XX. Você estudou a Revolução Industrial lá na escola, né? Então a Revolução Industrial foi uma coisa mais ou menos assim. Em 1760 surgiu o vapor. Mas o grande salto da humanidade foi mais de 100 anos depois, em 1880, 1890, quando a eletricidade iluminou as ruas, iluminou as casas, residências e principalmente possibilitou iluminar as empresas e, consequentemente, dar um salto nas indústrias. E o que aconteceu? A humanidade começou a mudar com a Revolução Industrial, com o vapor, mas o grande salto da humanidade foi a eletricidade, 1880, as portas de 1900. O que foi o século XX? O século XX foi o resumo da Revolução Industrial. E eu gosto, agora eu preciso que você está aqui só me ouvindo, eu preciso que você olhe para mim aqui agora, presta atenção. Olha aqui, o século XX, ele tinha uma estrutura vertical, um jeitão vertical, e eu gosto muito de usar a palavra agenda. Então, assim, a agenda do século XX era vertical. Por quê? Porque tudo vinha, olha aqui para mim, tudo vinha de cima para baixo. Dentro de casa, no ambiente escolar e no ambiente profissional. Então, a gente, inclusive, no século XX, a gente olhava, olha aqui para mim, a gente olhava para a autoridade, olha aqui, eu sou uma pessoa que não está no comando, tá? Você está me enxergando aqui? Então, olha assim, a autoridade, olha aqui, estava aqui em cima. A gente olhava para a autoridade dentro de casa, no ambiente escolar e no ambiente profissional, olha aqui, a gente olhava de baixo para cima. Muitas vezes a autoridade era exercida por coação. E muitas vezes a gente respondia à autoridade por temor, ok? A gente temia a autoridade. Muito bem, então olha aqui. Século XX, agenda vertical, jeitão, estrutura vertical, olha aqui, jovem era jovem e velho era velho, jovem aberto ao novo e velho resistente à mudança, ou seja, no século XX a gente se diferenciava por idade. Aí você já deve ter visto aqueles filmes Matrix ou Minority Report, esses filmes que não é o futuro lá de 2200, 2300, mas é um futuro de 2035, 2040, tá? E aí tem momentos em que alguém no filme faz assim, olha aqui para mim, faz Tibloft, vai para uma outra dimensão, troca de plano de existência. O que aconteceu com quem teve a cabeça formatada no século XX? Porque olha só, se você foi criança na década de 90 e não se lembra da década de 90, pode ter certeza que você ouviu manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, ou seja, a gente tem, a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui,
tem a cabeça formatada no século XX, ó, que tinha uma agenda vertical. E aí, o que aconteceu? A gente tem um impacto que é a bordo da internet. A internet é meio que o vapor, é o início da mudança, tá? Então a internet hoje é como se fosse o vapor de 1760, é o início da coisa. Mas aí a gente vira o século, e o pior, se você é do século passado, está se sentindo velho com o que eu estou falando, a gente vem no século XX e ó, Tibloft vai para o século XXI. E atenção, aqui está o segredo da palestra, o futuro mudou bem na minha vez. Atenção, ao contrário do século XX, cuja agenda era vertical, jovem era jovem e velho era velho, no século XXI, ó, Tibloftmente falando, a agenda, o jeitão e a estrutura do século XXI é, olha aqui para mim, horizontal. E aí, no século XXI, tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e velho jovem. Voltando para a agenda horizontal do século XXI, o século XXI trouxe, e não é modismo, não é politicamente correto, o que eu vou falar para vocês é uma mudança de agenda, é uma mudança de olhar, porque a estrutura do mundo mudou de vertical, século XX, para horizontal. A estrutura, o jeitão, a agenda do século XXI é de diversidade, inclusão, complexidade, compartilhamento, sustentabilidade, é uma outra agenda. Então, se a nossa cabeça foi formatada numa agenda vertical, para a gente, Tibloftmente falando, viver no século XXI e viveremos para sempre no século XXI, a gente tem que entender a agenda horizontal, que é muito mais fácil de ser compreendida por quem já nasceu neste mundo. Assim como eu já tinha nascido na era espacial e vi o homem chegando na Lua e achei aquilo a coisa mais normal do mundo, a geração que veio a bordo desta nova agenda horizontal acha tudo muito natural, de inclusão, de diversidade, e se choca com quem é de outra época e que não entende que o mundo mudou. E aí, não é, eu falo o mundo mudou, é o futuro que mudou bem na minha vez. Então, olha só, nós temos século XX, jovem era jovem, velho era velho, a gente se diferenciava por idade. No século XXI, que é uma agenda horizontal, tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Atenção, a gente não se diferencia mais no século XXI por idade. No século XXI, porque a agenda é horizontal, estamos todos no mesmo plano. Eu gosto de resgatar uma frase de piadinha de machista, que era na horizontal todo mundo é igual, e eu uso nas minhas palestras para dizer, no século XXI, nesta agenda horizontal, na horizontal todo mundo é igual. Então, a gente não se diferencia mais por idade. Hoje, a gente se diferencia por mentalidade. E aí, o que a gente falou nesses últimos 25 anos, desse período que a internet está dentro das residências e do ambiente de trabalho, para valer, nesse quarto de século que a gente já tem uma mudança de comportamento, uma mudança de mundo, né, turbinada, obviamente, com a vida móvel que o smartphone propiciou para a gente, nós passamos 25 anos dizendo o futuro é dos jovens. E eu asseguro a vocês que o futuro não é mais só dos jovens. Aliás, tem jovens que não têm futuro. Por quê? Porque o futuro, a partir de agora, nós estamos com outra agenda vingando, porque faz 20 anos que nós estamos no século XXI, mas o século XX, que é esse aqui de cima, ó, fica brigando com o século XXI, que é esse aqui de baixo, entendeu? Mas agora que nós estamos verdadeiramente entrando de uma vez por todas no século XXI, por todas no século XXI, porque a pandemia nos colocou de vez no século XXI, agora o futuro é de quem entendeu o século XXI. E tem gente de várias idades que não entendeu. E tem gente de todas as idades que entendeu. Então, o futuro pertence a quem vive a agenda do século XXI. Quem diz que o bom era no meu tempo, às vezes é uma pessoa bem mais moça do que eu. Quando uma pessoa com menos de 40 anos diz assim, bom era no meu tempo, eu digo, meu Deus, está tudo errado. Primeiro que é o seguinte, o tempo que ele se refere não é o tempo dele, porque o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é agora.
óbvio que eu adoraria ter 20 anos agora. Claro que com a minha cabeça de um cara experiente. Mas já que eu não posso ter 20 anos agora, eu vou procurar ter os meus melhores 59 anos possíveis. De ser uma pessoa do meu tempo, que o meu tempo é agora. Então, quando uma pessoa com menos de 40 anos diz assim, bom era no meu tempo, ele está querendo dizer bom era no meu passado. E quem é saudosista, vive de passado, não consegue se preparar para o futuro. E a outra coisa é que uma pessoa de 40 anos não pode viver no passado. Porque, guarda bem aí, eu já falei isso em várias palestras, já falei na campus, mas assim, eu vou repetir, porque é um dos meus mantras. Anota aí, somos adultos inéditos. Nós somos adultos inéditos por quê? Porque nós somos o primeiro grupo social humano que vai chegar em 100 anos de idade com capacidade de trabalhar. Porque nós vamos morrer, sei lá, com 95, 100, 105 anos. Todo mundo que está aqui é adulto, tá? Quem não é velho, mas assim, quem está abaixo de 60, 65 anos vai chegar a 100 anos com os avanços da medicina, com 1000 coisas que vão acontecer. Eu tenho certeza, eu sou corredor, tá? Eu corro desde os 19 anos de idade. Eu tenho certeza que quando a minha rótula é estragada daqui 15 anos, eu vou trocar a rótula. Eu vou trocar as pernas. Mas assim, eu vou virar um ciborgue, tá? Mas assim, eu tenho certeza que eu vou chegar a 100 anos. E quando eu falei 100 anos, eu tenho certeza também que muita gente em casa, que está me assistindo, está imaginando uma pessoa de 100 anos hoje. Uma pessoa de 100 anos hoje, que é digna de admiração e respeito, mas é um herói, uma heroína que chegou lá, mas que tá assim, vou usar um termo chulo, mas assim, tá surradinho, né? Porque uma pessoa de 100 anos é um herói, uma heroína. Você deve fazer academia, pilates, musculação, crossfit, eu faço funcional e corro, tá? E nesses lugares, tem sempre alguém com mais de 70 anos que está impecável fisicamente. A gente olha para a pessoa e diz assim, meu Deus, eu gostaria de ser essa pessoa, não com 70 anos, eu gostaria de ser essa pessoa hoje, porque ela com 70 e poucos está melhor do que eu fisicamente. Quando eu falo que nós vamos chegar a 100 anos de idade, é porque nós vamos chegar a 100 anos de idade daqui 30, 40, 50 anos, inteiraços, como uma pessoa de 70 e poucos que hoje se cuida bastante numa academia. Quem vai estar surradinho, pegando o termo que é chulo, mas assim, que dá para entender, quem vai estar surradinho lá no futuro, é aqueles heróis e heroínas que chegarem e heroínas, né, que chegarem a 125, 130 anos de idade. Porque dizem que essa geração agora, que está com 4, 5 anos de idade, vai chegar a 150. Então a expectativa é que daqui umas 2 décadas nasça a primeira pessoa que nunca vai morrer. Tá? Mas vamos voltar para cá. Por que eu gosto de falar isso? Nós somos adultos inéditos também, e é por isso que eu tenho esse espaço todo aqui, para mostrar para vocês os contrastes. Olha como é que era trabalhar nos anos 80. Quando eu comecei a trabalhar no início dos anos 80, olha aqui para mim, olha, eu vou fazer aqui. Tinha 3 gerações trabalhando juntos, 3 gerações, tá? O pessoal de 20 a 30 e poucos anos, o pessoal de 30 e poucos a 50 anos, e tinha 2, 3 pessoas com mais de 50 anos. Por quê? Porque no início dos anos 80, a expectativa média de vida no Brasil era 62 anos de idade. Então, as pessoas com 60 já estavam no fim da vida. Quando uma pessoa com quase 70 anos morria no início dos anos 80, a gente dizia, puxa, não tinha nem completado 70, puxa, já viveu tudo que tinha que viver. Hoje, quando uma pessoa de 71, 72, 73 anos morre, a gente diz assim, puxa, tão moço, com tanto por fazer. Então, assim, a expectativa média de vida no Brasil já é 78 anos de idade e a das mulheres já é 81, porque os homens abaixam essa média porque não vão a médicos. Tá? Mas, assim, nós estamos levando essa expectativa mais para frente e o que vai acontecer é que nós seremos expostos a um volume de mudanças, a uma complexidade de mudanças, e presta atenção, a uma velocidade de mudanças, e eu costumo carregar nas tintas na questão da velocidade das mudanças, nós vamos aumentar a aceleração da velocidade das mudanças, ou seja, nós vamos ter que correr muito atrás, porque o mundo vai girar muito mais rapidamente do que a gente foi preparado lá atrás e está se preparando hoje. Eu asseguro a você que nós não estamos nos preparando para a velocidade das mudanças. E a pandemia talvez seja um estágio para a gente entender o que vem por aí em termos de velocidade de mudança. Então, assim, nós somos adultos inéditos também, atenção, olha aqui,
Porque nós vamos trabalhar com 7 gerações no mesmo grupo, no mesmo squad, que agora é bacana dizer squad, de método agile, vai ser chique dizer isso aí. E squad é equipe, é esquadrão, tá? Nós vamos ter 7 gerações trabalhando juntas, no mesma sala ou no mesmo ambiente híbrido ou somente online, remoto, mas nós teremos grupos de 7 gerações trabalhando juntas e atenção, não necessariamente a pessoa mais antiga vai comandar a equipe, como era lá no século XX, que antiguidade era posto. Antiguidade é posto, a gente dizia. A pessoa mais experiente comanda. Eu fiz um estágio no final de 2019 num hub de alta tecnologia chamada For All, que é uma empresa fantástica, que eu fiz um estágio semelhante, não ao estágio do Robert De Niro, aquele velho engravatado deprimido lá. O filme é até legalzinho, mas não. Tem um outro filme, que é de 2013, 2014, que tem 2 quarentões que estagiam no Google e os chefes deles todos têm menos de 25 anos. Foi esse estágio que eu fiz em 2019. E aí eu me dei conta de que isso não é futuro, isso já é realidade. Ou seja, nós não fomos preparados lá no século XX, porque a estrutura da nossa cabeça era vertical, hierarquicamente falando, e ainda estamos tentando fazer com que o século XXI, que veio com outra agenda, seja vertical. E o século XXI não é. Olha a questão da autoridade. Na autoridade, olha aqui, o estagiário olha para o diretor, olha aqui para mim, tá? O estagiário olha para o diretor e eles estão no mesmo plano, não é no grau de importância hierárquica, mas assim, o estagiário não teme o diretor, e o diretor não pode mais se comportar como aquele cara que vai no elevador privativo, que não cumprimenta os funcionários. Acabou isso aí. Então, assim, hoje a autoridade não é mais imposta, como era aqui, no século XX a autoridade estava constituída, ela era imposta. No século XXI, atenção, a autoridade é conquistada. É muito mais complexo conquistar a autoridade. E aqui vai um alerta para pais de crianças desta década, deste século, a década passada. Os pais não têm que ser amigos dos filhos, tá? Porque criança precisa de atenção, amor e limite. O grande problema de hoje, eu sou um observador dos filhos. Os pais ficam no celular. E os pais ficando no celular, essa falta de atenção é sinal de falta de amor. Quem não está dando atenção para filho, não está dando amor. E aí, por sentimento de culpa, não dá limite. E aí os pais viraram agora puxa-saco de filho e amiguinho de filho. Pai não tem que ser amigo de filho, pai tem que educar. Tem que dar amor, atenção e educar. E aí o que acontece? Como a gente está vivendo uma outra era, a gente acha que para ser autoridade a gente tem que ser puxa-saco, tem que deixar montar e tem que agradar. Não. Para a gente ser autoridade, a gente tem que trabalhar junto, dar o exemplo, corrigir, elogiar em público e reprimir no particular. A gente tem que, ombro a ombro, meter a mão na massa. Isso é liderar, isso é comandar, isso é chefiar. Vocês viram que eu falei a palavra comandar? Por quê? Porque o chefe, eu não gosto de falar a palavra líder, tá? Agora veio essa moda que eu acho besta, dizer, chefe é no século XX, líder é no século XXI. Tive chefes maravilhosos no século XX e há líderes meio de araque no século XXI. Então, eu prefiro chamar a palavra chefe para tudo. Mas assim, o chefe no século XX, vertical, ele mandava, porque vinha de cima para baixo. No século XXI, que a agenda é horizontal, o chefe manda junto, ele comanda. Mas assim, é muito mais complexo ser autoridade hoje. Ser autoridade dentro de casa, no ambiente escolar, no ambiente profissional. Então, a gente precisa mudar a maneira de ser, pensar e agir. Por quê? Porque o mundo ainda insiste em ser como era no século XX. E eu adoro mostrar a guerra de séculos, tá? Porque olha aqui, presta atenção aqui. Século XX vertical, ok? Não sei se dá para notar, agora eu tenho marca, tá? Então, as minhas camisetas, minhas palestras com marca. Olha que bacana. Marca professor Dado Schneider. Então, olha só. Século XX vertical. Agenda vertical. Vem tudo de cima para baixo. Século XXI, agenda horizontal. O que o século XX, que é esse aqui vertical, fez quando se deu conta que o século XXI vinha com outra agenda, muito mais moderna, muito mais ágil, muito mais rápida.
O século XXI, olha aqui, ó, olha aqui, pá! Ele passou a não deixar o século XXI é esse aqui de baixo, tá? O século XX é o de cima. O século XX vertical, pá! Passou a não deixar, ó, tem uma fricção de agendas, tá? O século XX passou a não deixar o século XXI decolar com a sua agenda, com o seu jeitão, com a sua estrutura, com a sua rapidez, com a sua agilidade, com a sua entrega. Então, olha aqui, ó. Faz 20 anos que nós estamos no século XXI e faz 2 décadas, olha aqui, ó, que o século XX vertical, esse aqui é o século XXI horizontal, o século XX vertical não deixa o século XXI decolar. E aí eu, que sou um apaixonado pela década de 20 do século XX, procure ver o que uma agenda horizontal para a época, tá? Tem uma série do Netflix maravilhosa que é As Telefonistas, que é uma série espanhola que é Las Chicas del Cable, tá? E nessa série As Telefonistas mostra o quanto as mulheres da década de 20 do século passado lutaram pelos direitos das mulheres. E tem assim, o século de 20 teve as melindrosas, teve Foxtrot, teve um avanço tecnológico absurdo. A década de 20 do século passado teve assim um florescimento das artes. Preste atenção, ano que vem, em 2022, que vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi de São Paulo, que foi uma loucura no século passado, década de 20 do século passado. E na década de 20 do século passado, eu estudando isso, por quê? Porque em 2016, 2017, eu me dei conta que a gente entraria, como entramos efetivamente, da década de 20 do século 21. E aí eu fui estudar por que a década de 20 do século passado tinha sido tão bacana. E eu entendi que boa parte desse salto que foi a década de 20 do século passado foi porque de 1914 a 1918 teve a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra sanguinária, guerra de baioneta, foi uma coisa horrorosa. Foi a primeira grande guerra. E eu confesso que eu li e não usei em palestras porque eu não tinha referencial na minha cabeça. Eu li que logo depois da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia que foi de 18 a 1920. E eu confesso que eu nunca usei isso antes da Covid, nas palestras que eu dava nos palcos, nos auditórios, porque quando a gente falava, né, antes da Covid, epidemia, a gente tinha uma ideia de epidemia na cabeça. Ebola, SARS, H1N1, Zika, né, gripe, são epidemias. E guerra, a gente também tem uma ideia de guerra na cabeça, porque a gente já conversou com alguém que teve algum antepassado que viveu numa guerra. Mas a gente nunca tinha conversado com alguém que tivesse vivido numa pandemia. Então eu não usava isso. Mas isso tudo foi mola propulsora para a década de 20 do século passado. Por quê? Porque, olha aqui, ó, olha aqui para mim, olha aqui. A humanidade foi puxada um pouco para trás. Que nem, sabe aqueles carrinhos de fricção que a gente... de brincar, que a gente faz para trás, assim, e quando solta o carrinho, ele faz... Foi isso que aconteceu com a década de 20 do século passado. E eu me dando conta que nós estávamos entrando na década de 20 do século 21, eu comecei a falar em 2017 isso nas minhas palestras, e eu dizia, e olha só, os meus olhos brilhavam, e os olhos das plateias que eu palestrava, que eu via, também brilhavam, porque eu dizia, olha aqui para mim agora, para entender, o futuro mudou bem na minha vez. O século 20 vertical, o século 21 horizontal, durante 2 décadas deste século, 20 anos, o século 20, que é esse aqui de cima, tentando não deixar o século 21, que é esse aqui de baixo, decolar, e eu dizia, esta é a grande década, este é o grande momento dos próximos, sei lá, 70, 80 ou 100 anos. Por quê? Olha aqui para mim, eu dizia, o século 21 é esse aqui de baixo, tá? O século 20 é o de cima. Eu dizia, até o início da Covid, ó, o século 21, que é esse aqui de baixo, ao longo da década de 20, agora do século 21, vai demorar uma década para tirar a estrutura, o jeitão do século 20, as manias do século 20 de cena. E aí, definitivamente, o século 21 vai decolar com a sua agenda horizontal, que é outra era, ok? E aí eu comecei a ver a epidemia, e a epidemia foi avançando, né? Porque a gente ia ficar uma quarentena. Depois a gente ficou 2, 3 quarentenas. Depois a gente já foi cancelando tudo para o fim do ano. E até deu uma acalmada no fim do ano, né?
o segundo pico. E isso, olha, a gripe espanhola teve 3 picos, 2 altos e um mediano, porque depois que a coisa acalmou no segundo pico, o pessoal foi para gandaia. Então, assim, talvez a vacina mude um pouco essa tendência a gente ter um terceiro pico menorzinho, mas assim, o comportamento do brasileiro é igual ao comportamento do brasileiro da gripe espanhola, porque eu li muito a respeito disso. Tem até um livro muito interessante da Lilian Schwartz, que é A Bailarina da Morte. Tá? Então, assim, nós estamos nos comportando exatamente como o Brasil se comportou com a gripe espanhola. Mas aqui, por que eu estou falando isso tudo? Porque a década de 20 ia tirar o século 20 de cima do século 21. E a pandemia, olha só o que a pandemia fez, olha aqui para mim. Século 20 vertical, século 21 horizontal, faz 20 anos que o século 20, esse aqui de cima, não deixa o século 21, que é o de baixo, decolar. Olha, presta atenção para entender a palestra. O que aconteceu com o século 20, que é esse aqui de cima, ó, com a pandemia. A pandemia veio e, ó, atenção, tirou o século 20 de cima do século 21. E agora o século 21 está decolando com a sua agenda. Então, o que aconteceu? Tudo que tem cara, cheiro, gosto, jeitão, lentidão, idiosincrasia, mania, atraso de século XX, tá velho. A pandemia acelerou. Por isso que eu falei de complexidade de mudanças, volume de mudanças e velocidade de mudanças e principalmente aceleração de velocidade de mudanças. Por quê? Porque eu já falava isso antes da pandemia e a pandemia me sacramentou isso. A aceleração da velocidade da mudança veio com a pandemia. E o século XX saiu de cima. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei confinado os primeiros 3 meses. Eu sequer saí do meu prédio, porque eu podia. Eu estava palestrando de forma online, internet banking e todas as compras de mercado eu fazia, né, por teleentrega, ok. E o que aconteceu na 3ª semana de confinamento? Eu perdi dentro de casa o meu cartão de débito. Eu fiquei tranquilo, porque ele não ia ser utilizado fora, porque eu perdi dentro de casa. E eu não usava o meu gerente, de acessar o meu gerente do banco, já fazia uns 4, 5 anos que eu estava no Internet Bank. Mas aí eu liguei para o gerente e disse assim, perdi meu cartão de débito. E o gerente foi super eficiente, disse assim, fique tranquilo, já está cancelado, agora preste atenção, esta pérola que eu ouvi em meados de abril de 2020 já, tá? A década de 20 do século 21, que agora é a década de 20 do século 21. Eu ouvi ele dizer, o seu cartão de débito já está cancelado, presta atenção, em 10 dias úteis, um novo cartão será entregue na sua casa. Eu disse assim, 10 dias úteis? 10 dias úteis é meio mês. Você está querendo me dizer que vai levar metade de um mês inteiro para um cartãozinho que tem um chipzinho sair aí da agência que fica a 150 metros da minha casa? Aí eu perguntei, em que século você está? Por quê? Porque tudo que tem cara, lentidão, cheiro e jeitão do século XX está velho. Eu vou arriscar algumas coisas, tá? Que eu já estava falando da geração Z lá no início. A geração Z vai achar tão besta essa coisa de chamar advogado de doutor, porque o cara tem 1 mês de formado em direito e é chamado de doutor. Eles são de doutor, inclusive, durante o curso. Quer ver uma outra coisa? Esses dias um engenheiro se apresentou para mim, muito prazer, engenheiro Cláudio. Como assim engenheiro Cláudio? Cláudio, pô. Eu não vou dizer assim, muito prazer, comunicólogo dado, sabe? Essas coisas, essa pompa vertical do século XX acabou. Outra coisa, formação de mesa em evento. Aí vai lá o mestre cerimônias e fala, ó, excelentíssimo senhor fulano, e se fala um que é menos importante antes de outro que é mais importante, esse outro que é mais importante faz beicinho. E aí vem alguém correndo do cerimonial e fala pro MC, acusamos a presença também do nobre deputado, só ele faz assim. Isso é tão demodé, até falar a palavra demodé, que é fora de moda, é demodé, porque nós estamos na agenda horizontal. E a pandemia acelerou de uma forma a velocidade dessas mudanças, que assim, tudo que tem cara de século XX já acabou. Então o futuro mudou bem na minha vez, porque eu olho isso com bons olhos, porque foi bem na minha vez que eu tenho a chance de ver como é que vai ser verdadeiramente viver numa nova era. Porque a gente está com cheiro de século XX até o início da pandemia. Parece que o século XX invadiu o século XXI e agora veio a ruptura.
Começou o futuro, começou o século XXI e é onde nós vamos viver para sempre, enquanto estivermos vivos. E tem mais uma coisa, nós seremos o grupo social humano que mais vai viver na história da humanidade. Então, assim, nós somos adultos inéditos. E aí vem o lance que eu gosto de falar das décadas. Porque a década de 20 vai ser estudada pelos historiadores do futuro. Ó, o pessoal mais catastrofista, aqui tem essa estante de livros, não é aquelas coisas de live, tá? Que são livros decorativos. Isso aqui são livros que eu li, tá aqui tá o meu doutorado, tá? Então, tem esse livro aqui que eu recomendo para todo mundo, que é o livro Sapiens. Tem uma coisa no livro Sapiens, do Yuval Harari, que ele diz o seguinte: o Sapiens é um destruidor, né? Aonde o Sapiens entrou, ele destruiu. Mas também com a inteligência humana a gente sempre dá um jeito. Então, assim, o mundo não vai acabar, tá? Nós vamos dar um jeito. A gente já está dando um jeito e faz parte da agenda horizontal. Eu fiquei muito feliz quando a ONU instituiu os 17 pontos da agenda de ODS, né? De mudança do planeta, não só de environment, né? De ambiente, que eu não falo meio ambiente, porque meio ambiente é um pleonasmo. Meio, você sabia disso? Isso é dos anos 70. Quando eu estudei na escola, meio é sinônimo de ambiente. Chamar de meio ambiente é a gente fazer pergunta, onde é que está a outra metade? Porque meio ambiente é metade do ambiente, tá? Mas assim, toda essa coisa de ambiente que agora está vindo com uma coisa que é bacana, que se chama ESG, né, que é de environment, que é do ambiente, S de social, que é o social, e G de governance, que é a governança, né? É muito bacana isso aí, desde que aplicado, porque tem muita gente que já está usando ESG para blá blá blá. ESG, os 17 pontos da ONU são agenda horizontal. Por que eu estou falando isso? Porque nós verdadeiramente seremos estudados pelos historiadores do futuro, porque o mundo não vai acabar. Lá em 2300, eles vão olhar para nós, tá? Adultos da virada do milênio, e vão dizer assim, eles vão chegar aqui, olha aqui para mim, eles vão chegar e vão dizer assim: coitados dos adultos da virada do milênio, que somos nós. Eles vão dizer de nós: a internet foi o vapor deles, o início de uma revolução, que nem a Revolução Industrial, aquela que eu falei no início da palestra, 1760. Mas eles vão dizer: a internet foi o vapor deles, mas o equivalente à eletricidade, ou seja, quando deu o grande salto da humanidade, foi a década de 20 do século 21, que é esta década que nós estamos. Estamos começando com ela torta, mas estamos começando. Eles vão dizer: a década de 20 do século 21 mudou a cara do futuro, do planeta, das pessoas, porque outra agenda que foi instituída começou a decolar. A outra agenda, acabou uma era, começou outra era. A gente não estuda lá Idade Média, depois Revolução Industrial, pois é, agora nós estamos na outra era. Então, o que está acontecendo com essa década de 20? Olha aqui para mim. Nós vamos chegar de novo, agora é nós, tá? Nós vamos chegar de novo na década de... em 2030, no final da década de 20, vamos olhar para trás e vamos dizer assim: putz, que perrengue que foi aquele início de década com pandemia. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tem um joguinho de trilha, tá? Não sei se dá para ver aqui, tá? Esse jogo de trilha, tá aqui assim. Esse jogo de trilha são aqueles joguinhos que tem uns pininhos que vão caminhando e a gente vai tirando cartas assim: volte 4 casas, ande 6 casas. Sabe que casa a gente tirou em março do ano passado, início da pandemia? Olha aqui para mim, a gente tirou a carta volte 6 casas. Então a pandemia nos fez recuar, mas nós não saímos do jogo da evolução. Nós estamos sendo recuados pela pandemia, que está nos trazendo morte, sofrimento, desespero, perda de posse de trabalho, negócios que evaporaram. É uma mazela, é quase que uma guerra, e nós temos que ter comportamento de guerra e pós-guerra, e não estamos tendo, tá? Nosso comportamento não está sendo coletivo, cada um está livrando o seu. Mas a gente vai para frente, sim. A gente podia ir mais rápido, mas a gente vai mais lento, porque é da nossa natureza aqui, né, no Brasil. Mas, ó, nós estamos sendo puxados para trás que nem aquele carrinho que eu já usei o exemplo na palestra, assim, ó, um carrinho de fricção, e nós agora vamos decolar, e essa década vai ser uma década luminosa. Então, se a gente está no início de um período maravilhoso, mas a gente está num período de perrengue muito estranho, a gente está vivendo igual um adolescente. Por quê? Quando a gente vê, assim, uma pessoa adulta, bonita, interessante, bacana, a gente diz assim: puxa,
Deixa eu ver as fotos dessa pessoa bacana aí, não só de beleza, mas assim, pessoa cheia de vida interessante. Deixa eu ver as fotos de adolescente. Meu Deus, que horror! É que lá o adolescente tem espinha, tem voz estranha, o corpo desengonçado, e depois com o tempo vai ficando interessante. Se nós estamos numa década que vai ser muito interessante ela toda, e principalmente o final dela, que ela vai ser estudada lá no futuro como uma grande virada, como foi a eletricidade lá para a Revolução Industrial, nós estamos na adolescência do futuro, vivendo um período adolescente. Então eu gostaria que você guardasse 4 frases aqui. A primeira é: o mundo mudou bem na minha vez, que é a frase e a edição pandemia. A segunda é que não é só o mundo que mudou bem na minha vez, é o futuro que mudou bem na minha vez. Gostaria que você guardasse também: somos adultos inéditos, tá? Pode citar, né? Pode citar, cita a fonte quem fala. Agora, principalmente para acalmar um pouco os ânimos e ter resiliência, ter garra, porque antes da pandemia, só os mais velhos tinham passado por perrengue, hiperinflação, plano Collor, plano Brest, agora, com a pandemia, todo mundo já passou e está passando por um perrengue. Então, assim, nós agora estamos na adolescência do futuro. E a coisa vai melhorar. Bom, pessoal, para mim é um prazer palestrar na Campus Party. Eu espero que a próxima Campus seja presencial, que todo mundo que está aí venha me abraçar no final das palestras, porque quando eu palestro na Campus Party, eu fico 1h30 abraçando aqui. Vocês entrassem lá também no meu YouTube, entrassem no meu Instagram, bota Dado Underline, que vai aparecer a minha careca, Dado Schneider, me indica para todo mundo, e foi um grande prazer. Estou devolvendo a palestra aí para a produção, para seguir esse maravilhoso evento. Um beijo para todos. É isso aí.